E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial por aqui, que é a Clarice, uma profissional que está com a gente desde o início dessa história. Eu estou muito feliz em recebê-la hoje, para que ela conte um pouquinho para a gente como foi o início da profissão dela, o início da carreira dela e o início dela aqui também no BI, que ela hoje é patrimônio da Casa BI, né? Então, eu estou muito feliz em recebê-la e agora ela vai contar um pouquinho de tudo isso para vocês. A Clarice, como vocês sabem, é a nossa podóloga, que é uma profissional impecável por aqui. E eu vou perguntar agora como começou nessa área da podologia, o que se despertou, o que te levou a vir atuar nessa área. Então, eu já era manicure e a partir daí eu vi que eu precisava de entregar mais. E muitas vezes as pessoas falavam que eu atendia bem, só que eu via que eu tinha que buscar o que poderia ser o meu bem, né? E com a orientação do dermato, ela falou que tinha assim um curso que era a podologia. Que bacana. Não, isso é muito bom, né? Porque a gente tem sempre pessoas que estão à nossa volta, que acaba indicando e sugerindo outras coisas que às vezes dentro do nosso campo de visão a gente não consegue enxergar que existe outras profissões e outros nichos também dentro de uma só, porque o serviço de manicure é um serviço que eu também já fui manicure, tá? Logo lá no meu início, que depois eu conto para vocês. Ele entrega mais a parte estética da unha. E a podologia, ela vai um pouco mais a fundo, né? Ela mexe na estrutura mesmo, tanto do pé quanto da mão. E aí você se descobriu estudando nesse universo. Sim, inclusive quando eu fazia só a parte de pedicure, hoje em dia muitas vezes fala futucar, né? Aham. Não, Ué, nós se usa muito falar isso. não se usa mais, né, Ana? Mas quando falava assim, nossa, você consegue retirar a cutícula de uma forma funda, você futuca bem. Aí eu falei, não, eu preciso buscar o que eu posso entregar sem ter essa palavra. Termos técnicos mesmo, né? Sim, sim. Aí eu fui a mais fundo, né? Busquei um curso que me dava, vamos falar assim, um conhecimento a mais, Sim. né? E falo que agradeço também essa profissional que é a dermato. Posso até falar o nome Claro dela? que pode, com A certeza. doutora Gláucia Duarte, né? Ela tem uma gratidão pela vida dela, que ela que me orientou a estar nessa, vamos falar assim, nessa nova trajetória, em vez de só manicure, entrar também no caminho, vamos falar, de entregar a parte de saúde, né? E mais profundo, vamos falar assim. Porque a podologia são várias vertentes, né? Dentro da. Você pode não só desencravar uma unha, mas cuidar de outras patologias também, enfim, de algumas doenças, como psoríase também, como calosidade. Tem muitas coisas, muitas doenças, né, que envolve a podologia que você mesmo cuida. E eu vejo, né, ao longo aí dos atendimentos, várias pessoas saindo daqui super felizes que estava com uma dor. Imagina, qualquer patologia nos pés é algo que incomoda muito, porque no trabalho você precisa usar um sapato fechado e se você tiver alguma patologia, você não consegue. Então, a podóloga ela veio para isso, assim, né? É uma manicure com uma especialidade um pouco mais profunda e que entrega algo muito mais para os clientes, né? Sim, e eu vejo a importância que tem nós trabalhar mexendo com os pés diabéticos. Igual, por exemplo, as minhas colegas, vamos falar assim, pedicure, elas sim também entregam um trabalho bom, porém, no conhecimento, a gente busca além. O que eu posso fazer num pé diabético que não é o meu pé, né, Ana? Então, assim, ao buscar conhecimento, a gente acaba entendendo que aquele pé eu não posso lesionar. Sim. E ali eu já passo para aquela, vamos falar assim, para aquele paciente, cliente, o conhecimento do que ele pode ou não pode fazer, né? E assim, E é muito sério, né? Um paciente sim, diabético, um cliente diabético é algo muito sério, porque qualquer coisa além, você pode criar aí toda uma fissura, enfim, um machucado, não sei se é assim que se fala, que pode causar complicações, na outras verdade. complicações, exato. Sim, inclusive, não sei se você sabe, Ana, pode causar até amputação. Se
digamos que um profissional nessa área, vamos falar assim, mexer de forma errada, pode vir uma complicação até de amputar. É algo muito sério mesmo. A área da podologia, a gente tem que ter um conhecimento e também passar ali, além do conhecimento, um amor pela pessoa que você está mexendo, entendeu? Um respeito, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter sim. respeito pelo cliente, né? Tem que ter respeito pela pessoa, pelo ser humano que está ali, que a gente está servindo naquele momento, né? Sim. E, inclusive, porque eu falo que nessa parte da podologia eu me apaixonei, por quê? Porque muitas pessoas elas não sabem o que é uma podologiana. E, às vezes, as pessoas elas têm vergonha de seus pés. Igual você já explicou aí, tem a parte de, vamos falar assim, doenças que a pessoa tem e nem sabe que tem. Então, assim, o podólogo, sim, ele chegou para, vamos falar assim, para abrir a memória das pessoas de uma forma de conhecimento. O que elas podem ou não podem tratar nos seus pés. Isso tanto para os profissionais, para as manicures, quanto para os profissionais também e para as clientes entenderem que existe essa especialidade, que existe, que tem um cuidado mais profundo de, enfim, do pé ou das mãos também, né? A podologia também cuida das mãos. Eu sempre fico na dúvida, eu não sei qual a diferença. Ou é a Sim. mesma? Sim, o profissional da podologia, sim, o podólogo ele cuida das mãos. Mas digamos que o tratamento das mãos não é muito diferente, porém a gente usa a mesma instrumentação, o mesmo conhecimento, porém você não está pegando no pé. Então, o que que vai acontecer? Você tem que ter um cuidado além. Que é mais Porque delicado, né, também, sim, né? sim, Eu acho que também tem menos ocorrências, tem menos coisas que acontecem menos coisas na mão do que nos pés. Os pés eu acho que por usar sapato, enfim, eu acho que acaba que ele reflexo, enfim, sofre mais assim, né? isso aí. Inclusive, assim, nas mãos, mas é quando a pessoa retirou a cutícula de forma inadequada. Ou aquele puxão de cutícula com o dente, né, que a pessoa faz que não é necessário. É uma loucura E, isso, imagina tirar cutícula com dente, gente, pelo amor de Deus. pois é, olha para você ver que grave. E o podólogo, às E vezes, eu já vi pessoas fazendo isso. sim, isso aí, o podólogo ele orienta o que deve e o que não se deve fazer. Então, toda essa importância, esses profissionais, eles chegaram para isso. E eu me vi nessa, vamos falar assim, nesse mercado de conhecimento, muito, eu falo assim, que além de ser importante para as pessoas, para mim a pessoa também, Ana. Porque até eu chegar, vamos falar assim, nessa área, eu tive que pesquisar como que faria um curso, Porque né? quando você se especializou, não existia esses milhões, né? Não tinha tantos cursos igual nós temos hoje, né? A facilidade Isso. de hoje é melhor, é maior do que antigamente. Quanto tempo você está na sua área? Já 15 anos? Eu tô há 17 anos. Aí, então, realmente atualizou muito, muitas coisas, tecnologias, enfim, mudou muito, Sim, né? De sim. 17 anos para cá. Sim, e assim, eu conhecia poucos podólogos e inclusive os profissionais que têm um conhecimento maior, que deu aula para mim, no caso, na faculdade, era a maioria de São Paulo, do Rio, porque que lá, no caso, o conhecimento chegava mais rápido. Ainda isso acontece, ainda São Paulo ainda é o berço, né, onde tudo vai, enfim, na nossa área da beleza, eu acho que tudo chega lá primeiro, por isso que eu tô sempre em São Paulo. Isso. E agora, Clarice, o que te motivou a ficar nessa profissão? Porque na maioria das vezes as pessoas entram na área da beleza, nesse universo, porque a estética também envolve beleza, e no meio do caminho fala, caramba, fico ou não fico, sigo essa especialidade ou não? E o que te motivou para você continuar nessa carreira? Então, primeiramente, Ana, eu vou falar com você que foi o financeiro, que sinceramente me ajudou bastante. Eu vi que através da podologia eu posso, no caso, proporcionar à minha família, vamos falar assim, coisas que eu não tive quando eu trabalhava somente na parte de pedicure e manicure. Não falando que é ruim, mas isso me ajudou a abrir os olhos também. E segundo, vou falar com vocês o amor, porque eu amo cuidar de pessoas. Inclusive, Ana, eu não sei se você sabe, os pés, gente, digamos que
é uma área que nem todo mundo gosta de tocar. Sim, que é uma área mais sensível, né? Além de sensível, eu posso falar para vocês que E não é nojento bonito, também. não é assim, não é bonito, não é uma coisa bonita, igual, por exemplo, no meu caso, o cabelo, o pouco que eu faço, eu já consigo ver uma diferença. E nos pés, muitas das vezes, a gente não consegue, é um tratamento, que é um Sim. tempo, até você ver resultado. E na maioria das vezes, a cliente não gosta que mostre o início, Seu antes, né? o antes e depois, eu entendo isso. Isso. Inclusive, Ana, igual no caso, tô falando com você, a parte que eu mais me apaixona é quando é uma pessoa que nunca foi ao podólogo e ela me procura. E quando eu pergunto por que ela veio ali, ela expressa a primeira coisa que ela fala, vergonha e conhecimento. Uhum. Acaba ficando que você tá querendo, não, você acaba se despindo ali, né? A pessoa tá Sim. mostrando algo muito íntimo, assim. Sim. E assim, eu sou cuidada por você, então eu sei como você trata as clientes e é algo muito gostoso mesmo, que você passa por uma experiência de cuidado. Eu sinto esse acolhimento quando eu estou na sua sala. E também falando a parte, né, que a gente tem o acolhimento de ouvir as pessoas, que é maravilhoso, ouvir as histórias dela, acrescentar na Então a nossa gente vida. sai com os pés leves, né? Leve depois do seu tratamento, do seu cuidado, é isso? Eu literalmente Eu vejo isso, as clientes, eu espero. vejo isso, o olhar das clientes, assim, saindo daqui, assim, nossa, tirou um peso, e é verdade, né? Porque a gente faz uma higienização como um todo, né? E agora, também me fala, mudando um pouco, né, de assunto, me fala o que, assim, você já está com a gente há 6 anos, e o que te motivou a ficar no nosso ambiente, a ficar na nossa casa? Isso, para mim, é muito importante, eu gostaria de ouvir. Então, eu acho que quem vai ouvir não sabe um pouco porque eu cheguei aqui. Então, vou contar rapidinho, né? Eu vim aqui atender como pedicure e manicure, ainda que eu já era podóloga, já atendia num espaço a podologia, né? Eu lembro, você tinha a sua sala, na verdade. Sim. E eu cheguei em meio à pandemia, né? Aquele tumulto todo. E aqui vocês estavam com a mudança de várias situações, né? E quando eu cheguei aqui, eu me senti rica. Gente, quando vocês ouvirem isso, eu me senti rica de todos os lugares que eu passei, que não foram muitos, mas eu me senti num ambiente especial. Fui atendida. Olha, eu vou me emocionar, Não eu vou precisa chorar, tá? Vou tirar chorar, a né? maquiagem. Mas eu fui atendida por pessoas que me colocaram numa posição que eu me encontrava rica, mas rica como pessoa. E eu me lembro exatamente quando a pessoa que me entrevistou para ficar, Foi a Dani na época que estava com a gente, nossa gerente maravilhosa. né? Uhum. Então, e ela falou que a pessoa que tinha me indicado, ela falou que além de profissional, eu era também uma pessoa Especial mesmo. especial. E aquilo eu recebi. Como eu falei, já que está falando, eu sou mesmo. Assumiu, se Aí apropriou. eu assumi, me apropriei dessa fala e até hoje, claro, me encaixo nessa situação. De qual forma? De recebendo os elogios e sendo grata por eles. Uhum. E o que me dá mais felicidade de estar aqui é por ser acolhida. Ser acolhida por vocês. Você sente isso, né? Assim, a gente procura cuidar muito bem mesmo das pessoas que trabalham aqui, as pessoas que a gente escolhe estar aqui ao nosso lado no dia a dia, porque é uma casa e a gente passa a maior parte do tempo aqui, né? E eu acho que não só cuidar do cliente, mas cuidar do profissional também é muito importante. E fico feliz que isso está refletindo e que está trazendo esse resultado, né? Você está com a gente há quê? Quase 4, 5 anos. Clarice, ela entrou no meio de a gente estava tratando de 2 crises aqui. Foi a pandemia e uma transição de marca que nós tivemos na época. A gente tirou uma franquia e nós voltamos com o Bi-Spa. Então foi uma época de transição muito grande. Ela entrou no meio do furacão, mas na nossa mente, desde o início, já era claro que o que a gente queria aqui neste lugar não era só cuidar de cliente, mas também cuidar dos nossos profissionais. E que bom que você está com a gente até hoje e que sente isso, né? E eu vou falar assim, você sabe o quanto você é especial para mim.
Eu falo que quando às vezes eu estou na minha loucura aqui no dia a dia, eu entro naquela sala da Clarice e saio dele mais leve, porque ela ora, ela conversa, e enfim, às vezes só um abraço já acolhe a gente e já sai dali mais forte. Então, eu quero te dizer assim que eu não tenho palavras para agradecer por você estar aqui com a gente. A Clarice, ela já falou de um sonho que ela tem de ter o espaço dela de podologia. Eu falei assim, Clarice, eu te apoio muito, porque você é muito especial. E essa transparência na nossa área que é muito importante. É o que a gente preza muito aqui na Casa Bi, né? E eu fico feliz e já falei e continuo dizendo, sou grata por ter sido recebida, por até agora eu falo que continuou sendo o que eu encontrei aqui. E assim, eu vejo nas pessoas que ficaram, inclusive em você, uma profissional maravilhosa. E cada dia eu me espelho. Eu acho que assim, a gente chega num lugar, Ana, a gente acaba escolhendo alguém para ser nosso alvo. De qual forma? Como eu gostaria de ser nesse lugar? O que que eu gostaria de passar nesse lugar? E eu vejo em você. E, gente, não foi ensaiado, porque assim, eu tenho sim uma admiração por essa pessoa também, ela sabe disso. Ela quer me fazer chorar, né, E gente? assim, é gratificante mesmo trabalhar. Eu vejo a Ana sempre do jeito dela. Eu vejo sempre trabalhando com segurança, olhando para os clientes, aquilo que ela quer passar, ela consegue passar, então eu falo, eu quero ser igual. Então, assim, e eu espero, né? Responsabilidade, né? Tá vendo? Tem outras pessoas Responsabilidade. aí se espelhando na gente, mas fico feliz que de alguma forma você está conseguindo evoluir através disso. Eu falo que é um trabalho árduo, é um trabalho de todos os dias. A gente erra muito, muito, mas a gente aprende muito e que bom que a gente está conseguindo passar isso para vocês e passar isso para você, que é uma pessoa muito especial para mim. Gratidão. E Clarice, teve algum momento da sua carreira, ou até mesmo daqui no Bispa, que você viveu algo que te emocionou, algo que te marcou muito? Sim, Ana. E, inclusive, assim, se fossem outras, vamos falar assim, outras épocas, eu estaria falando isso chorando, né? Mas hoje eu falo com um coração, vamos falar assim, saudoso. Teve a época que eu engravidei aqui, há uns 3 anos atrás, e eu estava trabalhando muito, né? Eu falo que aqui sempre atendendo bastante. E quando eu fui ganhar o bebê, esse bebê foi pro céu, né? E o que, que mais me marcou? Foi o acolhimento. Mais uma vez eu falo com você que foi o que vocês me entregaram. Porque nesse momento, no lado profissional, quando a gente trabalha numa empresa, geralmente, claro que as pessoas ficam solidários, mas o tempo vai passando, vai deixando para lá. E vocês me acompanharam, me deram toda a atenção, me acolheram. E com essa situação, você me apresentou inclusive uma cliente que tinha passado por uma situação parecida e ela me abraçou. Ela, digamos que me mostrou que ainda com a dor eu poderia sim continuar sendo uma profissional e levando a vida de uma forma mais leve. E o que mais me marcou de tudo foi quando eu voltei para cá, que as pessoas elas querem perguntar o que aconteceu porque acompanhou aquela gestação. Foi muito esperado, foi muito, todo mundo acompanhou com muito carinho, né? Foi um momento muito especial, assim, não só para você, mas para todos nós. Acompanhar, eu me emociono porque a gente acompanhou com muito carinho, né? E foi Sim, uma surpresa também para todo mundo, assim, foi algo que marcou não só você, logicamente que uma proporção sim. muito maior, mas a gente também. Sim, e eu esperava sim as perguntas, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que falar, né? Mas eu senti bastante acolhida. Hoje, igual eu falo, não é que não me doa mais, mas dói sem machucar, não tem? O tempo E cura, né? O tempo ele vai curando e a gente vai isso, amadurecendo, vai entendendo que tudo tem um propósito, que não era que Deus já tinha o propósito dele, que serviu, né,
pra gente, a gente aprendeu muito na sua gestação, não só você, mas todos nós. Então, acho que Deus, ele sabe do momento, né? Então, assim, nada acontece por um acaso. Então, foi um período que eu acho que na sua vida precisava de passar, de viver essa experiência. E realmente foi um momento que a gente procurou te acolher também, mas a gente não sabia, né, acessar isso muitas das vezes. O silêncio e o abraço, ele às vezes falava muito mais do que qualquer palavra. O que a gente pode que pudéssemos, o que a gente pôde fazer no período, nós fizemos por Sim, você e faria, nossa, sempre, porque eu acho que o trabalho, nosso trabalho, ele. A gente se envolve tanto com as pessoas aqui dentro, porque a gente passa 12, eu já passei 15 horas no meu dia aqui, então cria-se uma proximidade muito grande, a gente cria um amor muito grande pelas pessoas. Então a gente vive a história do outro, a gente viveu a sua história, entendeu? sim, Como parte sim. da nossa família mesmo, Eu sabe? senti isso. E eu vejo hoje o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu com essa história e também o quanto te funcionou para você. Você depois disso, né, mudou, é uma nova Clarice. Então eu acho que nada realmente acontece por acaso e foi um divisor de águas na sua vida, né? Fica a dor, a saudade, a coisa que você não viveu. Então eu acredito que foi muitas emoções, foi um misto de emoção para você naquela época e talvez ainda continua resquício disso, mas eu acho que você tá indo no caminho, tá evoluindo. Eu acho que é isso. Sim, e eu acredito que além do amadurecimento, o lado profissional também, que eu entendi que tudo que eu vivi aqui dentro, eu pude perceber que as pessoas, os profissionais, eles eram também meus amigos. E as Sim. pessoas, na verdade, elas mostraram para mim que cada vez que não falava e me abraçava, elas mostravam para mim assim: eu estou com você independente de qualquer situação. Eu não preciso falar nada, mas eu estou com você. E nisso eu conseguia entregar. Eu falo que a minha parte de podologia eu conseguia entregar sabendo que eu não estava só. Eu estava sendo acolhida, eu estava trabalhando, mas eu estava também sendo acolhida num ponto, eu falo que emoção mesmo. Porque eu tenho esse lado de abraçar, esse lado de, vamos falar, de aconselhar, e o que eu mais queria aconteceu, Que era tá? ser abraçada, ser Sim, que era ser acolhida. abraçada, que era ser acolhida. Então, é, eu falo que hoje eu tenho uma gratidão muito, muito grande eu falo que pela Ana, pela Ciane, pelas pessoas que me acompanharam, eu tenho uma gratidão pela Dani, pelo Aurélio que não está aqui com a gente mais, são pessoas que eu acho que eu não poderia deixar de falar, Com né? E certeza. tem várias E outras que pessoas, não ajudaram a vou citar o construir, nome. né, Sim, a cultura da empresa, que ajudaram a sim, construir, nossa, fez parte do início e de momentos da empresa muito importante. sim. Então esse momento foi para mim muito marcante. Eu creio que ainda que se algum dia eu não estiver com vocês, sempre eu vou guardar isso para mim. E não tem palavras, né? A gente vai, se for falar, eu falo que gastaria muito tempo para agradecer, gastaria muito tempo para falar o quanto eu sou grata por tudo que vocês têm feito e me fez. Naquela época que foi para mim triste, mas ao mesmo tempo um aprendizado muito grande. É isso, né? E a parceria é isso, né? A gente vive momentos bons, momentos ruins, e o importante é o companheirismo, é a gente acompanhar naquele momento e tudo, mesmo no nosso loucura do dia a dia, mas a gente tá Sim, junto, é isso que sim. importa. A gente tá junto, ou tá junto ou não tá junto, né? É por isso que chamamos de equipe, né? Chamamos de família. Então, assim, é Exatamente. uma soma, né? E entra também, essa soma eu falo que entra na emoção. Aquele Sim. que está triste, a gente consegue dar um abraço, ainda que não precisamos nem saber o que está acontecendo, qual a tristeza, o que motiva naquela situação, né? O que está levando ele a estar naquele momento triste, mas a gente dá um abraço e sente que está sendo acolhido como uma família mesmo. Ai, que bom. E agora me fala o que você aconselharia para quem está iniciando dentro da podologia agora? Qual assim, qual a mensagem, qual o conselho que você fala para quem está começando?
Então, o que eu tenho a falar, não desista. Eu comecei, igual eu falei com vocês, como manicure e eu queria mais conhecimento. A curiosidade, ela nos leva a entender que sempre que você quer é só buscar, não desistir, porque não é fácil, mas também não é impossível. E para todos aqueles que buscam, que têm, eu falo que tem curiosidade de estar, para não desistir, mas também, primeira coisa, ame as pessoas, independente de como chegar até você. Busque nelas qual é a dor. Não entregue seu lado profissional. Entregue ela o seu amor pelo seu cuidado por ela. Não desista da profissão, mas se entregue a ela o amor que ela precisa. Ela vem buscar de vocês um cuidado, mas ela vem buscar de vocês, eu falo com acolhimento mesmo. É isso que eu tenho que deixar para as podólogas futuras, minhas companheiras futuras. Não é só o atendimento, né, em si, mas primeiramente tem que gostar de pessoas, gostar de gente, porque ele é um ser humano que está pedindo cuidado, que está precisando de um cuidado naquele momento. Então a gente tem que não ter só o olhar técnico, mas também um olhar de ser humano mesmo, né? Ter uma empatia ali para aquela dor daquela pessoa, entender o momento que ela está vivendo, o momento que ela está passando ali de dor, em muitos momentos. Você imagina, uma encravada realmente é um momento de dor. Então você tem que ter ali uma flexibilidade muito grande e o servir, tem que ter aquele entendimento que você está servindo um ser humano, cuidando de uma pessoa, independente de quem ela seja, independente de onde ela veio, enfim. Naquele momento você tem que se entregar e cuidar de um ser humano. Que bom que você é essa pessoa, essa profissional maravilhosa que está aqui com a gente. Bom, estou muito feliz, né, por essa conversa. Eu acho que a gente ficaria aqui também horas e horas e horas falando. Eu também ficaria várias horas falando de você. Bom, e eu estou muito feliz com esse novo quadro nosso, de poder entrevistar os nossos profissionais, os nossos parceiros, enfim, nossas influências. A gente tem tanta gente bacana ainda que vocês vão ver aí, tantas pessoas interessantes, conversas maravilhosas como essa, conhecer um pouquinho da história do profissional. E é isso que eu quero passar para vocês, que vocês conheçam nossos profissionais, quem são o ser humano atrás desse serviço, atrás do servir, né? Quem é você, quem é Clarice, né? Além do atendimento. E eu acho que isso vai ser uma maneira muito enriquecedora para a gente e para vocês também que nos acompanham, que quer conhecer os nossos profissionais, quer entender um pouquinho mais da especialidade e do serviço que os nossos profissionais oferecem. Então é isso. Estou assim, não tem palavras mesmo para agradecer esse momento delicioso que nós vivemos aqui. E é isso, gente. Muito obrigada e até breve, tá?